Deuteronômio capítulo 13. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Versículo 4. De forma muito pontual, Moisés buscou orientar Israel a respeito dos perigos da idolatria e dos falsos mestres. Especificamente, o capítulo de hoje relata uma advertência contra os falsos profetas ou sonhadores que surgissem no meio do povo, o incitando a seguir outros deuses através de sinais e prodígios previamente revelados por eles. Tais impostores buscariam de todas as formas possíveis persuadir o maior número de pessoas a cometer rebeldia contra o Senhor, afastando-os assim de Deus e da verdadeira adoração. A advertência prévia, no entanto, visava proteger Israel desta ameaça nacional, inclusive de lidar com tal assunto de maneira branda ou negligente. O Senhor permitiria que os falsos profetas e os idólatras se levantassem no meio da nação, a fim de provar a fidelidade dos filhos do seu povo, se amavam o Senhor seu Deus, mas não poderiam tolerar que os enganadores permanecessem semeando a idolatria e a apostasia. Nem os laços de parentesco poderiam falar mais alto do que a fidelidade ao Senhor. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás. Em seu sermão profético, Cristo nos advertiu quanto ao mesmo mal. Vede que ninguém vos engane. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vo-lo tenho predito. Mateus capítulo 24, versículos 4, 11, 24 e 25. O engano tem sido a base do governo de Satanás na terra, desde o princípio, quando proferiu a primeira mentira. É certo que não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Desde então, esta tem sido a sua estratégia em fazer com que a criatura se rebele contra o Criador. Ao povo de Deus, porém, a parte que nos cabe é a de proclamar a verdade pura e simples da palavra de Deus, por preceito e por exemplo, desmascarando assim o inimigo e seus agentes, principalmente quando estes estão infiltrados no meio da própria igreja. Jesus nos deixou clara e reiterada advertência, amados. E neste contexto bélico entre o bem e o mal, não podemos assumir a atitude de Eva de nos aproximar do terreno inimigo, nem tampouco de nos acovardar diante de nossa responsabilidade, pois assim diz o Senhor: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Não podemos subestimar as ofertas sedutoras do maligno, pois não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. A sutileza do inimigo de Deus mostrará seu mais hediondo engano quando se cumprir o que Jesus também nos preveniu, quando a nossa fé se tornar uma ameaça à ordem mundial. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Lucas capítulo 21, versículo 16. Contudo, continuou Jesus, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas capítulo 21, versículos 18 ao 19. Muitas têm sido as apostasias atuais, mas se perseverarmos em buscar ao Senhor de todo o coração,
firmados em Sua palavra, o Espírito Santo vai nos conduzir por seu caminho de verdade e justiça, e logo contemplaremos a linda face do nosso Salvador. Passada a grande prova final, que o Senhor nos encontre aprovados pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Oremos, amados. Pai querido, graças te damos por Tua palavra que nos orienta, nos santifica e fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos enganados por pessoas que aparentam piedade, mas que não andam na verdade. Pedimos humildemente que o Espírito Santo abra bem os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que tenhamos a real e necessária percepção do Teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, guiados na verdade. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.